Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto são as ligações químicas, tá? Ligações interatômicas entre átomos. Então a gente vai falar um pouquinho de ligação iônica, covalente e metálica. Então, para que acontece ligação entre átomos? O objetivo principal é a estabilização desses átomos, tá? Eles vão se ligar para que eles fiquem no menor nível de energia possível. Esse menor nível de energia possível, para alguns átomos, ela será atingida quando a regra do octeto for estabelecida. Então, eles vão procurar essa estabilidade nos gases nobres para completar a camada de valência. Então, nós vamos começar explicando essa estabilização a partir da ligação iônica, tudo bem? Então, vamos começar com a ligação iônica. Então, é uma ligação que ocorre com a atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, tem que ter um cátion e um ânion, como as cargas são opostas, elas vão se atrair e formar os compostos iônicos. Quem são os elementos mais comuns para essa ligação? Metal com hidrogênio ou metal e ametal, tá? Como que a gente reconhece esses elementos? Os metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, e os ametais, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. E tem o carbono, que tem 4 elétrons, ele é um ametal, mas a gente vai falar bastante desse elemento quando a gente falar de ligação covalente, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, oxigênio, número atômico 8. A distribuição eletrônica dele mostra que a camada de valência, ó, é a número 2, é a última camada. Nessa camada, ele tem 6 elétrons. Então, ele é um ametal. Como ele é um ametal, ele vai receber elétrons até ficar com a camada de valência completa parecida com gás nobre. Quantos elétrons ele tem que receber? 2, tá? Por quê? Então, vamos lembrar aqui dos gases nobres. Eu peguei 3 exemplos. O hélio é o único que tem a camada de valência completa com 2 elétrons. O neônio com 8, o argônio com 8. Então, o oxigênio vai receber 2 elétrons para ele ficar parecido com o neônio. Por que ele não perde 6 elétrons para ficar parecido com o hélio? Porque a energia envolvida para perder aqueles 6 elétrons aqui seria uma energia muito grande. Ao passo que se ele ganhar 2 elétrons, a energia envolvida aí vai ser menor. E o objetivo é estabilizar com a menor energia, tá? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo do sódio. Então é o caso de metal. Como que eu sei que um elemento é metal? Ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Olha o sódio. A camada de valência dele, ó, é a número 3. Para ele ficar parecido com um gás nobre, ele vai doar este elétron aqui. A última camada dele vai passar a ser número 2. Aí ele vai ter 8 elétrons, vai ficar parecido com o neônio, tá? E aí ele vai se transformar num cátion, um íon positivo. Por quê? Veja, ó, nós partimos de um átomo neutro. Ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Próton positivo, elétron negativo, carga zero. Por isso, átomo neutro. Por que cátion sódio? Porque ele tem 11 prótons e 10 elétrons, mais prótons do que elétrons, tá? Como que a gente representa a ligação entre um metal e um ametal? Chama-se fórmula de Lewis. Então, você vai escrever os elementos que você quer ligar. Então, vamos supor que vamos representar a ligação sódio-cloro, tá? Vamos escrever os elétrons da camada de valência de cada um desses elementos. O átomo de sódio doa elétrons para o átomo de cloro, tá? O sódio vai se transformar no cátion e o cloro vai se transformar num ânion, formando a substância NaCl, que é o sal de cozinha, que é chamado cloreto de sódio, tá? Agora, eu consigo representar a ligação entre o átomo de sódio, que quer doar um elétron, com o átomo de oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada? Então, veja, ó, o átomo de oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8. Mas o átomo de sódio só tem 1. Então, não é possível? Lógico que é. A gente vai usar outro átomo de sódio para fazer essa ligação. Então, esse átomo de sódio tem 1 elétron, vai doar para o átomo de oxigênio. O que aconteceu? Quem são os íons formados nessa ligação? Então, esse Na ficou positivo,
esse Na ficou positivo. E o oxigênio? Ele ganhou 2 elétrons, então ficou com 2 cargas negativas. Qual é a fórmula dessa substância? Na2O. Tá? Se você quiser escrever a fórmula simplesmente pelas cargas dos íons, ó, você pode fazer assim, ó. O Na é 1+, o oxigênio é 2-. Se você cruza a carga, você vai chegar aqui, ó. Aqui é número 1. Esse número 1 pode ser omitido, não precisa ser escrito, tudo bem? Então, vamos ver aqui mais 3 exemplos, ó. Quando um metal se liga com hidrogênio e um é metal com outro é metal. Então, vamos ver o caso do sódio, ó. O sódio, a gente sabe que ele tem um elétron na camada de valência. Ele pode doar um elétron. O hidrogênio só tem um. Se o hidrogênio tem um, ele vai ter que receber pelo menos um elétron para ficar parecido com o hélio, que é o único gás nobre que tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio tem que ficar com 2 elétrons, tá? Então, quando o sódio se liga com ele, vai transferir um elétron do sódio para o hidrogênio. Quem são os íons formados? O sódio doa elétron, fica positivo. O hidrogênio ganha um elétron, fica negativo. A fórmula desse composto, NaH. Veja, ó, eu tenho um sódio e um hidrogênio. A soma das cargas positivas e negativas dá 0. Formou ali o hidreto de sódio. Agora aqui, ó, o alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, ó, S2P1. Ele tem que doar os 3 elétrons. Então, para ele se ligar com o hidrogênio, é preciso 3 átomos de hidrogênio. Um elétron vai ser doado para cada átomo de hidrogênio. Quem são os íons formados? Então, como o alumínio está perdendo 3 elétrons, ele vai ficar 3+. Cada hidrogênio, 1-. Como é a fórmula? Se você cruzar, ó, AlH3, ó, traz o 1 para cá, 3 para lá. E ó, nós usamos um alumínio e 3 hidrogênios, hidreto de alumínio. Agora aqui, ó, vamos ligar o alumínio com o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa receber 2. Mas o alumínio, ele precisa doar os 3 elétrons. Então, não vou conseguir fazer a ligação entre um alumínio e um oxigênio. Eu preciso de mais átomos. Por quê? Veja a conta, ó. 6 elétrons, mais um que ele ganhar do alumínio, 7. Mais um, 8. Esse ficou estável, mas tem um elétron aqui para ser doado. Então, ele vai doar para outro átomo de oxigênio. Só que o oxigênio precisa de mais um. Então, eu vou pegar outro alumínio. Completei este oxigênio. Agora, sobraram 2 elétrons. Como esse átomo tem 6 elétrons, mais um 7, mais um 8. Então, eu vou usar 2 alumínios e 3 átomos de oxigênio. Então, veja, ó, cada alumínio vai ficar com a carga 3+. E cada oxigênio, 2-. A fórmula, Al2O3. São 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Observe uma coisa importante. Sempre o número de elétrons doados e recebidos são iguais. Então, o total de cargas positivas, ó, mais 6, e cargas negativas, menos 6, serão sempre iguais. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham aproveitado a aula. Assistam a aula de ligação covalente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Compartilhe com seus amigos se você gostou da aula, tá?